3 livros para te ajudar na sua busca por autoconhecimento. Eu já falei para vocês aqui no meu canal sobre as utilidades do autoconhecimento. Também já falei para vocês como que o autoconhecimento pode ser mal utilizado e, ao invés de se tornar uma ferramenta de amadurecimento, acaba se tornando uma ferramenta de justificativa para os seus erros. Não é isso que eu quero, tá, gente? Esses livros que eu vou mostrar para vocês são livros que vão ajudar vocês a pensarem melhor nas suas motivações, em quem é você, o que você está fazendo aqui, e você, refletindo nessas coisas, você vai encontrar algumas questões que é bom você trabalhar, tá certo? Não é para você ficar justificando os seus defeitos, os seus erros, as suas más escolhas usando isso, tá certo? É para você pegar isso, olhar para si mesmo e dizer, tá, isso aqui eu posso mudar. Vão ter momentos que você vai dizer, nossa, eu não acredito que eu penso assim. Sabe? Você fica chocado quando você descobre algumas das suas verdadeiras motivações. Porque toda vez que a gente tem uma motivação que é, digamos assim, socialmente inaceitável, nós racionalizamos ela e aí tentamos sabe, amenizar aquilo para que seja mais aceitável. Só que no fundo, no fundo, a justificativa é aquela, tá? Então, esses livros aqui vão ajudar vocês a cavarem essas motivações que vocês enterraram embaixo de um monte de mentira para ajudar vocês a amadurecerem. Beleza? Então vamos lá. O primeiro livro que eu tenho a recomendar para vocês é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro aqui é sensacional. Nesse livro, o Viktor Frankl ele está contando a história dele no campo de concentração. Certo? O Viktor Frankl ele era judeu, um psiquiatra judeu, e ele foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz. E lá nesse campo de concentração, ele começou a fazer observações de cunho psicológico. É claro que ele tinha as observações a fazer acerca dele mesmo, certo? Ele estava lá como um prisioneiro. Então ele sofreu todos os tormentos do campo de concentração nazista. Ele faz comentários acerca dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, do que ele estava sentindo, entendeu? E ele começou a buscar formas de sobreviver àquilo. E o que sustentou ele durante todo aquele tormento foi o sentido da vida dele. Então ele começou a encontrar esse sentido para a própria vida e começou a buscar o sentido na vida dos outros. Qual que era o sentido de cada prisioneiro que estava lá dentro? O que que mantinha eles na luta? O que que mantinha eles lutando pela sobrevivência? Porque você imagine só, tá? O tamanho do sofrimento que deve ter sido aquela coisa. Imagina a facilidade que deve ser para uma pessoa pensar: a vida simplesmente não vale a pena se for ser vivida aqui. Mas ainda assim, o sentido da vida de algumas pessoas foi tão forte. Ou melhor, essas pessoas, elas tinham consciência plena de qual era esse sentido e elas usaram aquilo para sustentar elas através dos piores castigos possíveis. Então você entenda que a importância desse livro para o seu autoconhecimento é você encontrar o sentido da sua vida. Ou seja, aqui nós estamos buscando para onde nós vamos, por que eu estou aqui, qual é a minha identidade. Tá certo? Seguimos. O próximo livro que eu quero recomendar: As Confissões de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho é um livro autobiográfico escrito por Santo Agostinho, um santo da Igreja Católica, que também foi filósofo, teólogo, etc. E nesse livro, basicamente, ele conta a história dele desde que ele era um bebê, certo? Ele faz alguns comentários sobre o comportamento de uma criança, de qualquer criança, entendeu? Ele começa assim de uma forma bem genérica, porque, claro, ele não se lembra de como ele era quando ele era um bebê, certo? Porque você assume que você era de uma determinada forma, porque bebês geralmente são do mesmo jeito. Né? Então ele começa desde esse momento, refletindo sobre as ações de um bebê, certo? E vai avançando ao longo da vida dele, contando a história da conversão dele e confessando seus pecados. Sabe, todas as coisas ruins que ele fez ao longo da vida, ele foi expondo. E ele não só confessava, como ele buscava entender por que ele fez aquilo. Sabe? Tem um trecho que ele diz que ele roubou pera na árvore do vizinho. Mas aí ele diz assim: eu não entendo exatamente por que eu roubei aquela pera. Na verdade,
Lá em casa tinham peras mais gostosas, maiores, mais doces. Mas mesmo assim, eu roubei a pera do vizinho, simplesmente porque eu queria roubar. Simplesmente porque eu queria fazer bonito para os meus amigos. Ele reflete sobre isso. Então ele vê essa maldade que tinha dentro dele desde jovem. E ele olha para aquilo e ele entende que possivelmente essa motivação ainda estava dentro dele. Talvez não, porque quando Agostinho escreveu as Confissões, ele já era um bispo, já tinha passado por um longo processo de conversão e de amadurecimento e tudo mais. Mas a reflexão que ele faz é muito importante para que nós possamos encontrar as nossas motivações, entendeu? Porque o importante não é necessariamente o conteúdo das confissões, mas o método dele, a sinceridade dele. Porque nesse livro ele está confessando, não é para o leitor, ele está confessando para Deus, e Deus já sabe de tudo. Então não adianta você mentir. Então ele vem com uma sinceridade muito grande e conta para Deus os pecados dele, com a maior sinceridade que ele puder. Porque não adiantava ele não ser sincero. E isso faz com que você veja, de fato, quem você é, as suas motivações, por que você faz o que você faz. Entendeu? Esse método da confissão, de você confessar as suas motivações, confessar as suas necessidades para Deus, é muito forte para que você consiga se ver. Agostinho chega a um ponto de dizer: Deus, me mostre para mim mesmo. Então, esse método da confissão é muito importante para que você consiga encontrar dentro de si aquelas motivações que você tentou esconder, aquelas motivações que você soterrou, entendeu? Então, recomendo muito a leitura desse livro. Por mais que ele seja talvez um pouquinho complicado, leia, simplesmente leia e aprecie, tá bom? Para encerrar, eu recomendo a vocês Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Esse aqui é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Essa edição aqui é maravilhosa, inclusive ela está até refletindo aqui na minha luz. Do Clube de Literatura Clássica. E Dostoiévski, ele é um escritor extremamente profundo e de altíssimo cunho psicológico, altíssima profundidade psicológica. Então ele cria personagens e ele aprofunda nas motivações, aprofunda nos pensamentos, nos sentimentos e tudo mais. Então, o personagem principal de Crime e Castigo é o Raskolnikov, e ele é um estudante de direito, e ele tá quebrado, sem dinheiro, etc. E aí ele começa a cogitar cometer um crime. E o livro gira em torno dessa trama. Então, por que Crime e Castigo é importante? Porque ele vai te ajudar também, assim como as confissões, a você a explorar as suas motivações. Só que ele vai mais fundo ainda porque ele faz com que você explore os seus princípios. Sabe? Por mais que você tenha motivações ruins, você tem princípios que vão balancear essas motivações. Você vai saber que certas motivações não devem ser atendidas porque elas vão contra os seus princípios. Só que esse livro aqui ele começa a explorar essa dinâmica. Motivações contra princípios. E começa a explorar toda a racionalização que alguém pode fazer para justificar fazer algo que vai contra os seus princípios. E é essa mesma racionalização que as pessoas fazem que faz com que elas acabem se esquecendo de quem elas são e cedendo a vontades menores. Elas acabam deixando a humanidade delas de lado em troca de um racionalismo pesado e desumano e cru. O Dostoiévski, nesse livro, ele explora toda a consciência do personagem quando ele faz isso. Ele explora todo o dilema, todos os pensamentos do Raskolnikov com ele mesmo. Ele, num processo de dialético, conversando consigo mesmo e tentando se justificar que ele tem que fazer X, Y, Z. Então, esse livro aqui é sensacional porque aqui, diferente das confissões, ele não oferece um método, mas ele oferece uma perspectiva. Se você olhar para sua vida como o Raskolnikov, como nós olhamos para a vida do Raskolnikov nesse livro, isso vai te ajudar a entender melhor o que você está fazendo e as consequências de você agir contra os seus princípios. E ele faz um diagnóstico perfeito de uma pessoa que está moralmente doente. Uma pessoa que agiu contra os seus princípios, certo? Já tomou essa decisão e não só decidiu, como executou de fato isso, mas no fim das contas acabou
ficando doente, espiritualmente doente pelas consequências das suas ações. E é interessante porque talvez você esteja tendo esses mesmos sintomas, só que você não tem consciência do motivo. O Raskolnikov não tinha. Ele sabia que ele tinha feito algo errado. E ele estava se sentindo extremamente mal. Mas ele não conseguia necessariamente dizer por quê. Ele não conseguia se desvencilhar daquilo tão facilmente. E aí, ao longo da trama, as coisas vão sendo desenvolvidas e se aprofundando nesses sentimentos. Bom, pessoal, são esses 3 livros que eu queria recomendar para vocês. Eu amo eles de coração. Espero que vocês gostem. Curtam o meu vídeo se vocês gostaram dessas recomendações. Se inscrevam no meu canal. E aqui nos comentários, se você já leu algum desses, deixa um comentário aqui, certo? E vamos conversar sobre o livro, entendeu? Eu adoro falar sobre esses livros, eles são incríveis. E manda esse vídeo para alguém que está tentando entrar nessa jornada do autoconhecimento. De verdade, eu acho que esses 3 livros aqui, eles são um excelente início, um excelente ponto de partida para você que está buscando se conhecer melhor, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo.